Olá, tudo bem? Euclides aqui do canal Radiologia Profissional. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 9 curiosidades que existem dentro da radiologia. São 9 curiosidades que são importantes para você que está pensando em começar os seus estudos na radiologia, você que já estuda radiologia ou até mesmo você que já se formou, que é um profissional recém-formado. São questões, são curiosidades importantes porque muitas delas são questões de prova de concurso público e processo seletivo. Por isso é importante que você conheça cada uma delas. Também, como sempre, gostaria de pedir o seu like, o seu joinha aí para que eu possa continuar aqui postando vídeos, conhecimentos, dicas e conhecimentos sobre radiologia. E você que está chegando agora, você que ainda não conhece aqui o nosso canal, peço que você se inscreva aqui no nosso canal Radiologia Profissional e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Os exames e empregado de um profissional, tipos de pacientes. Espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto. O chassi, uma dúvida em relação. Pode ser que algumas pessoas já conheçam algumas dessas 9 curiosidades aí que existem na radiologia, só que algumas pessoas não conhecem. As que conhecem geralmente são aquelas que já estudam radiologia ou já estão trabalhando na radiologia ou pesquisam sobre radiologia, mas muitas pessoas ainda não conhecem sobre essas 9 curiosidades que existem na radiologia. Mas é importante que todas as pessoas fiquem sabendo aí, até mesmo aquelas pessoas que não são envolvidas, que não estão na radiologia, mas pode ser que você vá fazer um exame de raio-x, qualquer exame radiológico, então é importante que você saiba também. É para o público em geral, não somente para aquelas pessoas envolvidas na radiologia, mas também para um público aí geral. Então, a primeira curiosidade é em relação à descoberta dos raios-x. Você sabia que o raio-x foi descoberto sem querer? Foi descoberto por acaso. Foi descoberto em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. Ele que descobriu o raio-x. Ele era um físico, então lá no seu laboratório ele arrumou uma ampola, um tubo de vidro, colocando 2 polos, um polo positivo, um polo negativo e um filamento de tungstênio onde ele ligou numa tomada. E essa ampola, vamos dizer assim, que naquela época não chamavam de ampola ainda, esse tubo de vidro, ele se comportava de uma maneira diferente, porque ele colocou apontado para uma placa que ele tinha de platino cianeto de bário. E essa placa, todas as vezes que ele ligava esse equipamento, essa placa de platino cianeto de bário, ela se acendia. Ele achava estranho porque não tinha nenhuma luz, ele colocou ali no laboratório dele, ele deixou no escuro, mas mesmo assim tinha uma luz, essa luz refletia apenas nessa placa, ela não iluminava a sala, como os raios-x, Nós sabemos aí quem já fez, principalmente quem já fez estágio na radiologia, quem é profissional, quem já fez estágio, não consegue ver o raio-x, não consegue ver a radiação. Mesma coisa acontecia nesse experimento aí do Röntgen. Quando ele ligava esse aparelho, ligava na tomada simplesmente, ela mandava esse raio, até mesmo na época ele não sabia que era uma radiação, que era um raio, e ao impactar aí nessa placa de platino cianeto de bário, ela se acendia. A mesma coisa hoje acontece, você que está fazendo estágio, ou você que é um técnico e ainda não experimentou, não fez isso, procura pegar um chassi, principalmente você que trabalha aí na radiologia convencional, aquela ainda que tem que revelar, na processadora, tal, com químicos, tenta abrir um chassi sem nada, é lógico, colocar na mesa, deixar tudo escuro e acionar o aparelho de raio-x em cima dele. E você fica olhando lá da sua janelinha, ele acende, O contato que a radiação tem com aquela placa, com o ecrã, hoje que nós chamamos de ecrã, aquela placa que o Röntgen tinha lá, hoje nós chamamos de ecrã que nós temos dentro do chassi, que é um intensificador de imagem. Você vai notar que quando você dispara o raio-x, ela vai se acender, Foi isso que aconteceu na época, só que naquela época era tudo desconhecido, ainda era desconhecido. Aí a surpresa, aí a descoberta, para que aquilo iria servir, Para que aquilo iria servir, ele descobriu assim, sem querer. No movimento que ele fez dentro da sala, ele passou no meio desse feixe de luz. Ele passando nesse feixe de luz, ele viu que o braço dele, a parte do braço dele, refletiu lá nessa placa e ele conseguiu ver a parte interna do seu braço, ele conseguiu ver os ossos do seu braço.
tá? Então aí foi que ele imaginou qual seria a serventia daquilo, para que serviria aquilo para o futuro. Então foi aí que depois, com o tempo, ele foi desenvolvendo até que ele chamou a esposa dele para fazer raio-x da mão da esposa. Ele fez vários raio-x da mão da esposa dele, só que aí ele fez uma placa de filme fotográfico, tá? Para que ficasse uma imagem fixa, até mesmo porque quando ele fez o experimento, aquela imagem era uma imagem que aparecia na hora e sumia, mas depois ele fez uma placa de filme fotográfica e apareceu lá a imagem da mão da esposa dele, da Berta, né, que era a esposa do Reunt. E só que imaginem vocês, ela ficou com uma radiação na mão, tomando uma radiação na mão para fazer um raio-x, 15 minutos, né? 15 minutos hoje para o raio-x, para a radiologia, é uma eternidade, né? 15 minutos dá para você atender vários pacientes, não apenas fazer uma radiografia, dá para fazer várias radiografias. E ele ficou com essa energia ali em cima da mão da esposa 15 minutos. Por quê? Porque era falta de conhecimento ainda, né? Depois, com o tempo, agora um raio-x de mão, uma incidência você faz em 0,02 segundos. Então é muito pouco tempo. Aí tem até algumas histórias contadas aí também que fizeram um raio-x de crânio depois no homem, que o homem perdeu os cabelos, depois com o passar dos dias ele perdeu os cabelos. Existe outra história também falando que no começo dos raio-x, o raio-x era tido assim com um olhar meio diferenciado com outras pessoas. Muitas pessoas rejeitavam o raio-x porque pensavam que, principalmente as mulheres, pensavam que dava para ver por dentro, as mulheres por dentro da roupa, como se estivesse vendo elas sem roupa, né? E é uma coisa que, lógico, que não é verdade, né? Você vê por dentro da carne, você vê os ossos, você não vê a pessoa na intimidade, né? Como as mulheres pensavam naquela época. E outra conversa também, outra história que tem da época, é que no começo muitas pessoas pagavam em circo, em parque de diversão, colocavam uma moedinha para fazer um raio-x para ver lá os ossos, que era uma diversão. Na época era uma diversão para várias pessoas. Depois, com alguns estudos que viram a necessidade e viram o quão importante seria para ser usado na medicina. E depois, ainda não só na medicina, como na radiologia industrial, coisa que nós vamos ver depois. Mas também foi importante para isso, para que pudesse primeiro introduzir isso na medicina. A importância de colocar o raio-x dentro da medicina, porque pensa bem, qualquer fratura, qualquer coisa que a pessoa tinha, ter que abrir o paciente, ter que abrir, por exemplo, se tem uma fratura no braço, você tem que abrir o braço para ver como que estava essa fratura? Não, com o raio-x, que foi a descoberta do ano e serviu aí para introduzir aí esse experimento, introduzir essa invenção dentro da medicina e ajudou e ajuda muito até hoje. A segunda curiosidade, muitas pessoas falam, eu vou fazer um exame de raio-x, mas raio-x, por que se chama raio-x? Você sabe por que se chama raio-x? Muitas pessoas ainda não pararam para pensar, nossa, mas raio-x, por que isso se chama raio-x? Que estranho. Raio-x justamente por isso, porque não tem nome. No começo, muitas pessoas queriam colocar o nome, até depois que já estavam envolvidas muitas pessoas com a questão aí da radiação, dos raios-x, da invenção dos raios-x. Alguns sugeriram colocar o nome de raios Röntgen, que era o nome aí do físico alemão, né? Mas depois ele não quis que colocasse o nome dele, porque ele queria, vamos dizer assim, ofertar todo esse trabalho, essa invenção dele inteiramente para a sociedade, inteiramente para a ciência. Então ele não queria ter vínculo nenhum com essa invenção que ele teve. Então ele preferiu que fosse assim, não colocasse o nome dele para que ele não tivesse vínculo nenhum com essa invenção que ele teve, com essa ajuda, que fosse inteiramente doada aí para a ciência, doada para a humanidade. Então, por não ter nome, foi colocado raios X, por ser algo desconhecido, uma incógnita, né? Um raio que era uma incógnita ainda, por isso o nome de raios X. A terceira curiosidade, o raio X contamina? Há um tempo atrás aí vieram pessoas me perguntando isso, uma série de perguntas em relação a isso, se o raio X contamina. Aí é uma curiosidade. Bom, o raio-x não contamina, tá? Muitas pessoas perguntaram para mim, eu vou fazer um exame de raio-x
e eu precisei trocar de roupa, minha roupa ficou lá dentro da sala, minha roupa ficou contaminada, nós trocamos de roupa para que a nossa roupa não fique contaminada, o que eu posso fazer para limpar essa roupa que ficou contaminada? Não, o raio-x ele não contamina, porque é uma radiação que nós usamos, é um outro tipo de radiação por energia elétrica. Ela não é um elemento radioativo que nem teve lá no acidente em Goiânia, tá? Não sei se alguém aí lembra, se alguém sabe, quem não sabe, pesquisar lá. Bora pesquisar lá, coloca no Google, coloca no YouTube lá que vocês vão ver sobre o acidente radioativo que teve em Goiânia. Não é aquele tipo de radiação que nós utilizamos no raio-x, tá bom? Então ele não contamina. Esse raio-x por energia elétrica, essa radiação por energia elétrica, ela não contamina. Curiosidade número 4. O raio-x faz curva? Por exemplo, se eu estou com um biombo, eu vou disparar ao meu raio-x, eu estou atrás de um biombo. Essa radiação, ela faz curva, ela vai num lugar, ela faz curva, ela me pega do outro lado? Não. Se você coloca um biombo reto na sua frente, na frente da onde você vai disparar, ela não tem como ela fazer o contorno e te pegar do outro lado, não. Ela não faz curva, tá? A radiação, ela se direciona em posição reta apenas, tá? Posição reta, então ela não faz curva, não tem problema nenhum, você pode se proteger apenas com um biombo reto na sua frente, desde que ele cubra seu corpo, que essa radiação ela não vai fazer nenhum tipo de curva para te contaminar, para te atingir do outro lado, né? Pode ficar tranquilo. A questão número 5, o aparelho de raio-x é perigoso? Muitas pessoas, até onde eu trabalho, muitas pessoas entram assim, batem na porta, pode entrar? Eu falo, pode, não tem problema, mas e o aparelho? Não tem problema? Muitas pessoas têm medo do aparelho, pensam que o aparelho ele exala alguma radiação quando eu não estou usando. Não, quando você não está usando, quando você não está, nem quando ele está ligado, ele exala essa radiação no momento que você está disparando a radiação. Então muitas pessoas têm aí esse medo, tá? Esse medo de apenas entrar dentro da sala e ficar perto do aparelho e aquela ampola, aquele aparelho exalar alguma radiação. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Ele está desligado, ele é um aparelho normal e não tem nenhum problema em relação a isso. A sexta curiosidade, a ressonância magnética tem radiação? A ressonância magnética, ela tem radiação, mas é uma radiação que não é uma radiação ionizante, tá? Não é aquela radiação que ela atinge o átomo, ela consegue deslocar lá um elétron da camada desse átomo, tá? Ela não tem essa força. Então é uma radiação, ela não é uma radiação assim que possa causar nenhum problema em você. É uma radiação não ionizante. Sétima curiosidade, a radiologia pode ser usada apenas para diagnóstico? Não. Ela pode ser usada para diagnóstico ou para terapia. Nós usamos diagnóstico como o raio-x, a tomografia, a mamografia e muitos outros exames nós usamos na questão diagnóstica para nós descobrirmos a patologia, descobrirmos a doença do paciente. Agora, no caso, a terapia, como a radioterapia que nós utilizamos também da radiação, já é para fazer o tratamento, né? Já foi detectada uma doença, geralmente um câncer, já foi detectado, então nós utilizamos na radiologia daquela radiação para fazer o tratamento já desse paciente. Oitava curiosidade, a radiologia é usada apenas na medicina? Não, ela pode ser usada também em outras coisas. Eu trabalho na radiologia médica, eu trabalho em hospital, mas muitos outros profissionais da radiologia eles podem trabalhar em aeroportos, fazendo raio-x de bagagem, em estaleiro de navio, em muitos outros lugares, fazendo radiação de alimentos, né, para ter a esterilização do alimento, alimentos que serão importados ou exportados. Então é importante, essa é a radiologia industrial. Existe também a radiologia veterinária, a radiologia odontológica. E a nona curiosidade também, qual é o nome da sua profissão que você se formou? Muitas pessoas falam assim, eu quero muito ser radiologista, porque eu gosto muito dessa profissão. Bom, para você ser radiologista, você precisa ser médico. Aí você faz uma residência em radiologia para ser um médico radiologista, para ser um radiologista. Quando você faz um curso técnico, você é técnico em radiologia. Quando você faz uma faculdade, você é um tecnólogo em radiologia. Você só é radiologista quando você faz medicina e você faz aí uma residência em radiologia para você ser um radiologista, ser um médico radiologista, tá bom? Então essas são as curiosidades, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou,
deixe seu joinha, deixe seu like e, como sempre, se inscreva aqui no nosso canal Radiologia Profissional. Um abraço a todos, fiquem com Deus!